Dando continuidade às nossas aulas online, vamos responder aqui algumas questões que enviamos para os alunos do nono ano. Questões de soma e subtração de radicais. Então, na aula já expliquei como resolver esse tipo de problema e agora nós vamos responder, já que passou o prazo de todos entregarem suas respostas. Então aqui nós vamos colocar a solução para cada problema, para cada questão, e vocês vão conferindo a resposta que vocês conseguiram fazer. Então vamos para a letra A. Primeiro que a gente falou foi que para resolver esse tipo de problema a gente tem que observar quem é a raiz de cada expressão dessa. Então veja só, esse primeiro aqui eu tenho 6 raiz de 3, aqui é menos 9 raiz de 11, mais 4 raiz de 3, menos raiz de 11. Qual é o termo aqui que tem a mesma raiz? A gente percebe que é 6 raiz de 3 e 4 raiz de 3. A gente resolve isso da seguinte maneira: 6 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, 6 mais 4, 10 raiz de 3. Agora, menos 9 raiz de 11 e menos 1 raiz de 11 vai dar menos 9 e menos 1 dá menos 10. Por quê? Porque eu estou devendo 9 e estou devendo 1, na verdade eu estou devendo 10. Então, menos 10 raiz de 11. O resultado aqui já chegou ao final. Por quê? Porque as raízes são diferentes. Aqui eu tenho raiz de 3, aqui eu tenho raiz de 11. Eu não posso juntar esses dois. O máximo que eu posso fazer aqui é fatorar. Isso a gente já aprendeu no ano passado. Chegou a resposta aqui, a gente observa os fatores que estão fora do radical. Aqui é 10 e aqui é 10. Então, o 10 aqui é o fator comum aos dois termos. Então, é só colocar em evidência esse 10, abrir um parêntese e dividir. 10 raiz de 3 dividido para 10, é só você eliminar esse 10 com esse 10, certo? Você divide 10 para 10 e o resultado é 10 raiz de 3 dividido para 10, elimina esse 10 com esse 10, sobra só a raiz de 3. Aí agora do mesmo jeito você vai fazer, que é o menos 10 raiz de 11 dividido para 10, elimina esse 10 com esse 10, aí você tem 10 raiz de 11 dividido para 10, elimina esse 10 com esse 10, fica raiz de 11. Então esse daqui é o nosso resultado final. Continuando aqui, na letra B, a gente tem o seguinte: 4 raiz de 32 menos 2 raiz de 72. Perceba que nessa letra A eu tenho uma raiz de 3 e outra raiz de 3, que eu posso juntar a raiz de 11 com a raiz de 11. Tanto o 3 como o 11 são números primos, não tem como decompor esses números. Então, nesse caso aqui da letra A gente era só resolver o problema da forma mais simples possível. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer a decomposição dos radicandos. Raiz de 32, raiz de 72. Como a raiz de 32 não é a raiz exata, e nem a de 72, a gente vai ter que fazer a nossa fatoração. Então vamos pegar aqui o 32 e vamos decompor em fatores por 2. 32 dividido para 2 dá 16 por 2. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2 e 2 para 2 dá 1. Então veja, vamos pegar esses dois aqui, esses dois, e aqui vai sobrar um 2. Eu tenho uma dupla, aqui eu tenho outra dupla e aqui apenas o 2 sozinho. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado, aqui esses dois é 2 ao quadrado e aqui esse 2 sozinho. Então vamos colocar isso daqui aqui, né? Então eu tenho primeiro o 4 raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 2 que sobrou aqui. Eu peguei esses dois, sobrou só um 2. Aí continuando, aqui é o menos, aí aqui eu tenho 2, repete o 2
Aí eu vou ter raiz quadrada. Agora é a vez do 72. Vamos decompor o 72. Então vai ficar 72 dividido por 2, que dá 36, por 2 dá 18, por 2, 9. Agora o 9 não pode ser por 2. Então 9, quem divide 9? 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então aqui a gente tem o seguinte. Vamos pegar aqui as duplas. Então aqui eu tenho 2, 2. Aqui eu só tenho 1, 2. Sobrou esse 2 aqui. E aqui eu tenho outra dupla de 3. Então aqui vai ficar 2 elevado a 2. E aqui 3 elevado a 2. E aqui o 2 sozinho. Então vamos colocar esse valor aqui. Então o que eu tenho? 72. A decomposição é 2 ao quadrado. Vezes esse 2 que ficou sozinho. Vezes esse 3 ao quadrado. Resultado aqui vai ser. Primeiro, nós vamos pegar esse 4. Vamos repetir. Quem é que vai ficar fora do radical? Fica fora do radical aqueles que estão elevados a 2. Então, quem vai ficar fora do radical é esse 2 aqui, que está elevado a esse 2, e esse 2 que está elevado a esse 2. Esse 2 e esse 2 cai fora do radical. Esse outro 2 não. Por quê? Porque o expoente dele não é um número par, porque a gente já sabe que o número que tem expoente par, ele é um quadrado perfeito. Então isso daqui tem um expoente 1, expoente ímpar, então não é quadrado perfeito. Quem fica fora do radical são esses dois. Então eu tenho 4 vezes, esse 2 cai fora, esse outro 2 aqui cai fora, e quem fica no radical é apenas esse 2. Menos, aqui da mesma forma, vamos repetir esse 2 vezes. Quem vai ficar fora do radical? Vai ficar fora do radical esse 2, que está elevado a 2, e esse 3, que está elevado a 2. Esse 2 cai fora do radical, e esse 3 também. Quem é que permanece no radical? Esse 2 aqui. É só multiplicar. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 raiz de 2. Agora vem um menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Raiz de 2. Como aqui é raiz de 2 e aqui também é raiz de 2, então, olha, antes perceba que era 32 e 72, agora está igual. Então 16 menos 12 é 4 raiz de 2. Essa é a nossa resposta. Agora, dando continuidade ao nosso exercício, nós temos a letra C, que é 3 raiz de 20 mais 8, raiz de 80 menos 2 raiz de 45. Então aqui da mesma forma nós vamos decompor os radicandos e depois juntar os termos semelhantes. Então a gente inicia aqui com 3, raiz de, vamos decompor 20, então aqui vai ficar 20. Fazendo a decomposição nós temos o seguinte, 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5. Como 5 é um número primo, vou dividir por 5, 5 para 5 dá 1. Então aqui a gente tem 2 elevado a 2 vezes os 5 aqui, né? Transportando essa decomposição para cá, para o radical, nós temos 2 elevado a 2 vezes 5, mais, agora vamos fazer a decomposição do 80. 80 dividido para 2 dá 40, 40 dividido para 2 dá 20, 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, e o 5 só é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a nossa decomposição, pegando aqui os pares, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, e aqui sobrou apenas o 5. Então, vamos transportar isso aqui para cá. Aqui a gente tem, como não tem nenhum número aqui, multiplicando, então nós vamos colocar isso aqui, 2 elevado a 2, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Continuando, a gente tem aqui o menos, aí tem um 2, raiz de, agora a gente vai decompor o 45. 45 não é um número par. Como ele não é par, então eu não posso dividir por 2. Eu tenho que procurar um número que divide o 45. Esse número tem que ser primo.
Então tá na cara que é um 3, né? Porque a regra de 3 de divisibilidade diz que a soma dos algarismos tem que dar 3, 6 ou 9. Somando 4 mais 5 dá 9. Então aqui é só dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Aí 15 de novo dá por 3, dá um 5. 5 vezes 3 é 15. E agora 5. 5 por 5 dá 1. Então qual é o par que nós temos aqui? É o 3 ao quadrado, né? 3 se repetiu duas vezes. E esse 5 também está sozinho aqui. Então a gente vem aqui e coloca esses valores no radical. 3 ao quadrado vezes 5. Como esse 3 está fora do radical, então vamos repeti-lo. Quem fica fora do radical? Mais uma vez, quem fica fora do radical é aquele que tem expoente 2. Então quem fica fora do radical é esse 2 aqui. Então esse 2 fica fora do radical, que vem multiplicar o 3. Aí repete a raiz de 5. Aqui a gente tem mais. Quem fica fora do radical aqui? Esse 2, porque está elevado a 2, e esse 2 que está elevado a 2. Então nesse caso esse 2 cai fora, e esse 2 também, ficando apenas o 5 dentro do radical. E agora, nesse último aqui, a gente tem menos 2 vezes... Quem vai ficar fora do radical? Fica fora do radical aquele que tem expoente 2. Então, esse 3 aqui fica fora do radical. Então, 3 aqui, raiz de 5. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar os que estão fora do radical. Então, perceba que aqui, quem está fora do radical é 3 vezes 2. Aqui é 2 vezes 2. E aqui é 2 vezes 3. Então, fazendo as continhas, nós temos 3 vezes 2 é 6, raiz de 5, mais 2 vezes 2 é 4, raiz de 5, menos 2 vezes 3 é 6, raiz de 5. Como todos estão acompanhados da raiz de 5, então a gente ia só somar, juntar todos os termos que estão acompanhados da raiz de 5, que é raiz de 5, raiz de 5 e raiz de 5. Então eu tenho 6 menos 6 dá 0. 0 mais 4 dá 4. Ou então, querendo, 6 mais 4 é 10. 10 menos 6, 4. Então a resposta é 4 raiz de 5. Ok, agora vamos para a letra D. Na letra D a gente tem raiz de 20 mais raiz de 180. A gente já tem a decomposição de 20. Então é só colocar aqui, que vai ficar 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Só observar aqui. Aí agora vem mais raiz de 180. Eu tenho que decompor esse 180. Então vai ficar o seguinte: 180 por 2 dá 90. Por 2 dá 45. Aí 45 é um número ímpar. Então não tem mais como dividir por 2. Mas você pode dividir por 3 ou por 5. Dividindo por 3, 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então a decomposição aqui vai ser: a gente vai pegar esses dois aqui, que dá 2 elevado a 2. Vai pegar esses dois aqui, que é 3 elevado a 2. E esse 5 fica sozinho. Então agora vamos ter o seguinte: 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, quem vai ficar fora do radical aqui? Vai ficar fora do radical o 2. Esse 2 aqui, porque tem expoente 2. Nesse outro aqui, quem fica fora do radical? Esse 2 e esse 3. Esse 2 cai fora do radical, vai ficar 2 raiz de 5, mais esse 2 cai fora do radical, vezes esse 3 também fica fora do radical. E quem permanece no radical é o 5. Então aqui a gente tem 2 raiz de 5, não tem o que fazer, vamos repetir. Mas veja que esse 2 vezes 3, a gente sabe quem é. Então a gente pode fazer a conta da seguinte maneira: isso aqui é um 2, isso aqui é um 6. 3 vezes 2, 6. Raiz de 5, raiz de 5, então 2 mais 6 dá 8. 8 raiz de 5. Agora finalmente a gente tem 4 vezes raiz de 112 menos
raiz de 28. Pronto, então a gente pode começar da seguinte maneira. Vamos repetir esse 4 aqui. 4 vezes a raiz quadrada de 112. Só que esse 112 a gente vai ter que decompor. 112, fazendo a decomposição, nós temos o seguinte. Vamos dividir 112 para 2, que dá 56. Depois divide por 2, que dá 28. Depois divide por 2 de novo, que dá 14. 14 por 2 dá 7. E 7 é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então aqui a gente vai ter esses dois aqui, 2 elevado a 2. Esses dois aqui, 2 elevado a 2 também. E esse 7 sozinho. Então aqui a gente vai ter o seguinte. 112 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7. Depois vem o sinal de menos, outra raiz. Aí agora a gente vai fazer a decomposição do 28 dividido por 2, porque ele é par, que dá 14. 14 por 2 dá 7. E 7 por 7 é 1. Quais são os pares que a gente tem aqui? A pareia que a gente tem aqui, esse daqui, apenas essa. E aqui o 7 sozinho. Então a gente tem o seguinte, 2 ao quadrado vezes 7. Isso dá igual a, repetindo aqui o 4, quem fica fora do radical? Todo mundo que está elevado a 2. Então, nesse caso aqui, esse daqui cai fora do radical, esse 2 também. No outro, esse 2 aqui também cai fora do radical. Então a gente tem aqui, esse 2 fica fora do radical, esse 2 também, e permanece a raiz de 7. Menos 2 fica fora do radical e permanece o 7. A gente sabe que isso daqui é um 16. Porque 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 menos 2 dá 14. Veja que essa raiz de 7 é igual a raiz de 7. Então 16 tirando 2 dá 14. Então a resposta aqui vai ser 14 raiz de 7. Espero que vocês tenham gostado. Confira aí as suas respostas. Veja onde errou. E as próximas aulas eu estarei colocando nesses dias. Acompanhe aí o canal e se gostou dê um like, que vai também divulgar para outras pessoas que tenham interesse em assistir.